Gravação Bem, iniciada. mais uma vez, bom dia. Estamos reiniciando aqui depois do intervalo. O primeiro dia aqui de reunião de abril de 2021. Estamos no dia 27 de abril de 2021, período da manhã. Fizemos um intervalo, estamos retornando. Está presente aqui todo o nosso colegiado, né, os titulares. Então, vou apresentar rapidamente Mário, Ana Cecília, os conselheiros Mário, Ana Cecília, Pedro Paulo, João Vitor, Maurício, Marcelo, Rita e eu, Maria Helena, que vou presidir os julgamentos. Então, nós tínhamos parado aqui iríamos para o número 3 da pauta, seria recorrentes Itaú, Banco Itaú, Unibanco S.A. e Fazenda Nacional, porém haveria inclusive videoconferência, mas foi retirado de pauta, foi retirado de pauta. A pedido da parte, né? Acho que foi da Fazenda Nacional. Depois iríamos vamos então para o número 4 da pauta, recorrente Nissin Foods do Brasil Limitada, relatoria do conselheiro Maurício Righetti. Bom, presidente, como já apregoado, sem recurso do contribuinte, né? E na origem, cuida-se de lançamento, delicado 37.855.930, para cobrança de contribuições previdenciárias a cargo do segurado obrigatório, empregado e ou contribuinte individual, incidente sobre os valores pagos pelo sujeito passivo ativo do PLR, participação dos lucros e resultados de acordo com a legislação. A matéria que subiu aqui para reexame foi decadência, contagem do prazo. E aí, presidente, vou passar o voto já. O recorrente tomou ciência da decisão que rejeitou seus embargos tempestivos em 6 de janeiro de 2012, apresentou seu recurso especial tempestivamente em 19 de janeiro, consoante informado das folhas de 2007, preenche os demais pressupostos para a sua disponibilidade, ele passa a conhecer. E aqui eu transcrevo a ementa do acordo, né, a decisão, e já passo lá o exame do mérito. Né, do mérito, decadência, contagem do prazo. Quanto a este tema, o colegiado da COA entendeu que não teria havido pagamento antecipado com relação aos fatos geradores do período autuado, e com isso o lançamento teria sido cientificado ao recorrente 27 de dezembro de 2007, a competência 12 de 2001, única mantida pela decisão de primeira instância, estaria salvo da decadência por força do artigo 131 do CTN. Confira-se. E aqui a tese foi aquela que realmente os fatos geradores do lançamento, por ter sido lançado, né, não haveria pagamento relacionados a ele. Né? E aí, de sua vez, a recorrida asseverou que, no caso presente, não teria se operado lançamento por homologação algum, já que o autuado não teria antecipado o pagamento do tributo. Inclusive, em seu recurso especial, a contribuinte sequer teria suscitado que efetuara pagamento antecipado das competências previdenciárias e não haveria qualquer prova nos autos nesse sentido. Como já relatado, trata o lançamento de cobrança de contribuição previdenciária, cota segurada, empregado individual, sob pagamento de remuneração indireta a título de PLR em desacordo com a legislação. Mais especificamente, assentou o autuante que os dirigentes e o empregado da empresa receberam remunerações que não compuseram a base de cálculo das contribuições sociais devidas, quando, à época do recolhimento das mesmas, as remunerações estão claramente descritas nas seguintes contas de contabilidade. E aí, do excerto acima, foi levado à conclusão de que teria havido recolhimento de contribuições a cargo do segurado obrigatório, no tocante à competência de dezembro de 2001, e que apenas a remuneração indireta, objeto do lançamento, é que não teria sido antecipadamente recolhida. Insta a observar que este colegiado tem entendimento firme que a ele oro me curvo em prestígio à jurisprudência do colegiado, que o fato de autuação previdenciária se referir a diferenças remuneratórias não declaradas de FIP bastaria para atrair a incidência da súmula CARF 99. Nessa perspectiva, tenho que a matéria não comporta maiores discussões, tendo em vista o enunciado de súmula 99 de observância obrigatória por esse colegiado, no artigo 72 do CARF, confira-se. E aí, presidente, com efeito, é considerada a ciência do lançamento como sendo 27 de dezembro de 2007, o reconhecimento da decadência com relação à competência 12 de 2001 imperativo, forte no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, pelo exposto, estou conhecendo o recurso e dando-lhe provimento. É o voto, presidente.
Sim. Podemos, então, passar o voto. O conselheiro já tinha até antes antecipado, né, a alteração no posicionamento no julgamento daquele primeiro processo. Então, o número 4 da pauta está conhecendo e, no mérito, dando provimento, admitindo a existência de pagamento, não é isso? Naquele entendimento já da nossa turma. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheiro Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. O relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, número 4 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Bem, agora, então, isso foi o número 4 da pauta, né? Teríamos, então, o número 5 da pauta, seria de relatoria do conselheiro Mário, mas ele foi, a recorrente TAM Linhas Aéreas S.A. foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Agora, então, passamos para o número 6 da pauta, de relatoria do conselheiro Marcelo Milton. Esse já fizemos, né? Teve acompanhamento, já julgamos, número 6. Agora, então, o número 7 da pauta, de relatoria do conselheiro, ainda do conselheiro Maurício Righetti, um recorrente Fazenda Nacional, e o contribuinte é Yakult S.A. Indústria e Comércio. Deixa eu abrir aqui. Como já antecipado, aí, é recurso da Fazenda Nacional. Na origem, cuida-se do lançamento, debicário 35.764.919.2, para cobrança de contribuições previdenciárias a cargo da empresa, incluída a Jurrat, além daquela devida a terceiros. A matéria que subiu a revisão aqui, a contagem do prazo previdencial, regra do artigo 1731. O recurso apresentado tempestivamente, a senso do acordo foi 7 de março, recurso apresentado dia 8, preenchido os demais pressupostos para a submissibilidade dele, passa a conhecer. E aí eu transcrevo aqui a ementa do acordo, uma decisão, né? Quanto ao método, quanto ao termo, o colegiado da COA pode decidir pela aplicação do artigo 1731 do CTN, ao caso, vazou o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo seria o dia seguinte ao término do prazo de pagamento de tributo, e desde 2008 seria o 20º do mês subsequente ao da competência. Veja-se o exemplo que deu. Logo, os faturadores ocorridos em dezembro de 2000XX, se seja um crédito tributário que deve ser adimplido em janeiro de 2020, XX mais um do ano seguinte, né, o que resulta em considerar que o lançamento somente poderia ser realizado em 20 do ano seguinte, né, e o dia executor da decadência somente ocorre no primeiro dia de janeiro do segundo ano, né? Todavia, após ressalvar tal posicionamento, concluiu, por força do, à época, artigo 62A do RICARF, imaginando ser esse o entendimento vazado no julgamento do RESP 973-733, julgado sobre as temáticas de recurso repetitivo, por aplicar o entendimento de que o primeiro dia do exercício seguinte àquele lançamento que poderia ser efetuado corresponderia ineludivelmente ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato punível. E, ao final, obtendo o lançamento cientificado em 17 de maio de 2006, estariam atingidos pela decadência os fatos geradores ocorridos até dezembro de 2000, o que incluiria as competências de dezembro e 13º de 2000. De sua vez, a recorrente indicou como paradigma o acordo 2401-01759, no qual, após analisar as mesmas disposições decorrentes daquele julgamento do RESP, vazou-se o entendimento de que, quando estabeleceu que a aplicação do 173 teria por início na data do fato punível, não quis estabelecer nova contagem do prazo previdencial, mas tão somente rechaçar a tese, à época defendida pela Poder Nacional, de que a contagem do prazo previdencial desceria a teoria cumulativa concorrente dos prazos do artigo 150, parágrafo 4º e 1731 do CTN, teoria de 5 mais 5. Dita a conclusão, nos parece claro a ler o próprio texto do voto do ilustre ministro no RESP 973 Santa Catarina, ministro Luiz Fux. Se não vejamos, como se vê, por algum tempo houve controvérsia sobre esse ponto, pois muitos conselheiros adotaram a interpretação literal nos termos do artigo, nos termos do RESP 973-733, segundo o qual o primeiro dia do seguinte corresponderia ineludivelmente o primeiro dia do seguinte ao fato gerador. Portanto, no caso do fato gerador 31 de dezembro,
o primeiro dia do exercício seguinte corresponderia ao primeiro dia do ano imediatamente seguinte. Pois bem, a matéria não comporta maiores discussões, tendo em vista o enunciado do súmula cravo 101, de observância obrigatória por este colegiado, no artigo 72 do RICARF, confira-se, eu transcrevo aqui a súmula 101, combinado com o artigo 72 do regimento, com efeito a considerar a ciência do lançamento como sendo 17 de maio de 2006, é de se reconhecer a competência, que a competência de dezembro de 2000 está a salvo da decadência, por forte no artigo 73.1 do CTN, diante do exposto, voto por conhecer do recurso para dar provimento, presidente. É a súmula 101, né? Podemos, então, passar o voto? Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator também. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, número 7, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, passamos para, na nossa sequência aqui, o número 8, 9 e 10 são processos idênticos, eu acho, né? É embargo, né? Embargo do conselheiro, de relatoria do conselheiro João Vitor, e o contribuinte é a construtora Alix da Cunha S.A., os 3 processos, 8, 9 e 10. Só lembrando que esse processo nós já tínhamos julgado, não sei se lembram, e havia 3 matérias, e só tinha sido analisada o mérito, mas tinha 3 matérias antes, inclusive matérias preliminares. Eu não lembro se o mérito ficou, se o conselheiro Mário chegou a ter vista, ou examinou e verificou essas outras matérias que a gente teria, e aí nós julgamos e enfrentamos essas 3 matérias, tanto assim que está estou só lembrando rapidamente, para ver se é isso mesmo, assim, mas pelo que eu tenho assim, na memória, nós tínhamos essas matérias, 3 matérias que estão no resultado, e na verdade o voto não comportava, né, a análise dessas matérias, creio eu que seja isso. Mas o relator pode falar melhor, só lembrando aqui que esse processo já teve, eu acho que o conselheiro Marcelo não estava nesse julgamento só ele que não estava, o restante todos estavam. Sim, conselheiro João Vitor, por favor. Pois não, os 3 processos são realmente idênticos, são embargos de declaração que foram postos pela conselheira Ana Cecília, em função da existência de contradições. A contradição então, existe, acho que, equívocos na ementa, na conclusão do voto. Enfim, o que acontece aqui, em primeiro lugar, é que no acórdão, a decisão foi registrada nos seguintes termos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso especial. Então, foi conhecido apenas quanto à conversão do julgamento em diligência, e no mérito, nessa parte, foi negado provimento ao recurso. Contudo, ao final da motivação, em sede de conclusão, o voto foi assim redigido. Em face do exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional para, no mérito, dar-lhe provimento. O resultado oficial do julgamento, então existe já uma contradição aí, e o resultado oficial do julgamento, consoante a ata respectiva, foi também no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial, apenas quanto à conversão do julgamento em diligência e no mérito, na parte conhecida, de negar-lhe provimento. A conselheira embargante foi designada ad hoc para formalizar o voto depositado pela relatora original no diretório oficial do CARF, quando então ela foi alertada pelo próprio CEPOG acerca do lapso verificado no julgado, uma vez que o resultado utilizado na conclusão do acórdão está em desacordo com o resultado constante da ata de julgamento. Então, no entender da embargante, o acórdão deve ser ajustado, e aí eu passo ao julgamento. No presente caso, a embargante tem razão em relação a todos os lapsos apontados. Deve ser eliminado da fundamentação, tanto no início do voto, quanto na conclusão, a menção ao conhecimento total do recurso. Então, lá no início, a relatora conhecia totalmente do recurso, e no final também ela conhecia totalmente, mas isso está em desacordo com a decisão do colegiado, inclusive que está registrada em ata. Então, estou eliminando da fundamentação, tanto no início do voto, quanto na conclusão, a menção ao conhecimento total do recurso, vez que o recurso foi conhecido apenas em relação à conversão do julgamento em diligência. Quanto ao julgamento extra petita,
a turma, após as considerações e o voto do conselheiro revisor, entendeu que o acórdão de recurso voluntário não teria incorrido em tal vício, porque as discussões da contribuinte acerca do lançamento em si, sobre as GFIPs, foram trazidas na impugnação e no recurso, ao passo que o paradigma final 705, tratando de situação diversa, realmente cuidaria de julgamento extrapetita. Ou seja, a turma não conheceu do recurso em função da inexistência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma. Isso fica claro no vídeo da sessão de julgamento, disponível, eu disponibilizo o link aí, e isso está a partir do minuto 37 e 9 segundos desse vídeo. A própria conselheira relatora, ao final do julgamento, igualmente mudou seu voto para não conhecer o recurso especial nesta matéria. Isso está a 1 hora e 6 minutos do vídeo. Por lapso, todavia, a conselheira relatora acabou não modificando a minuta do seu voto, a qual, portanto, não reflete o que foi decidido por unanimidade na turma. Então, com relação ao julgamento extrapetita, o recurso não foi conhecido em função das considerações do conselheiro revisor, que foi o Mário. Quanto à nulidade, a turma, também após as considerações e o voto do conselheiro revisor, entendeu que igualmente não existiria similitude fático-jurídica entre os paradigmas e o acórdão recorrido. Isso porque, enquanto nos paradigmas teria havido declaração de nulidade do lançamento, no acórdão recorrido não teria, ou melhor dizendo, teria inexistido tal declaração de nulidade. A partir dos 57 minutos e 10 segundos do vídeo acima, essa situação fica bem clara. E mais, a partir da 1 hora e 2, a conselheira relatora informa que iria alterar seu voto para acompanhar o voto do conselheiro revisor, de modo que a turma, unanimemente, não conheceu do apelo nobre da Fazenda Nacional no que diz respeito à natureza do vício, se formal ou material. Por lapso, entretanto, a conselheira revisora acabou não modificando a minuta de seu voto, a qual, portanto, não reflete o que foi decidido por unanimidade na turma. Logo, e diante de tais considerações, devem ser eliminadas da ementa do acórdão embargado a sua primeira e terceira partes, visto que o recurso não foi conhecido em relação ao julgamento extrapetita e sobre a nulidade do lançamento. Diante do não conhecimento do recurso nessas matérias, deve ser integrada à ementa essa questão relativa ao não conhecimento, que é a inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados, impede o conhecimento do recurso especial, esse é um texto padrão que vem sendo adotado pela turma. Além disso, o voto deve ser corrigido para conhecer parcialmente do recurso especial apenas quanto à conversão do julgamento em diligência e, no mérito, na parte conhecida, e negar-lhe provimento. Ademais, deve ser eliminado do voto o mérito no tocante às duas matérias que não foram conhecidas. Ainda quanto ao mérito, e sobre a matéria que foi conhecida, que é a conversão do julgamento em diligência, é importante acrescentar as considerações do conselheiro revisor, que podem ser visualizados no vídeo da sessão a partir de 50 minutos e 9 segundos, segundo as quais a turma de origem analisou as provas e concluiu que elas seriam, ou que elas eram, melhor dizendo, suficientes para que fosse adotada uma decisão no sentido de cancelar o lançamento, descabendo à Câmara Superior de Recursos Fiscais devolver a matéria para a turma de origem, de certo modo determinando que o colegiado faça uma diligência que já entendeu desnecessária. Logo, os embargos de declaração devem ser acolhidos nos termos da fundamentação acima, mais precisamente para eliminar as partes 1 e 3 da ementa, a fim de excluir o enfrentamento de mérito acerca do julgamento extrapetita e da nulidade que não foram conhecidos, incluir na ementa o trecho acima acerca do não conhecimento do recurso especial, por inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados, excluir da fundamentação do voto conhecimento total do recurso, a fim de que fique claro que o recurso foi conhecido apenas no tocante à conversão do julgamento em diligência, esclarecer o motivo pelo qual esta turma não conheceu do recurso especial em relação àquelas duas matérias, excluir da fundamentação do voto o mérito acerca do julgamento extrapetita e da nulidade, e esclarecer os motivos que levaram este colegiado a negar provimento ao recurso no que concerne a conversão do julgamento em diligência. Então, eu estou votando no sentido de conhecer e acolher os presentes embargos de declaração. Certo. Então, os números, 8, 9 e 10, não é isso? Perfeito. 8, 9 e 10. Então, eu estou aqui, acho que todos lembram, né, desse julgamento. O conselheiro, então, está acolhendo os embargos, né? Vou só registrar aqui o resultado. Eu creio que tudo isso que foi falado pode ser resumido assim, para adaptar o voto ao que foi efetivamente decidido pelo colegiado. Pode ser. Porque aí
Não é isso? Porque aí a gente está adaptando o voto e ementa, né? Adaptar o voto e ementa ao que foi efetivamente decidido, porque aí eu não preciso falar nada desses detalhes, que está muito bem especificado no voto. Nós temos, na verdade, 3 matérias, e a gente conheceu parcialmente do recurso, apenas quanto à questão da necessidade de diligência, e no mérito, na parte conhecida, negamos provimento. E aí nós teremos efetivamente que retirar o que não foi julgado e inserir aquilo que foi efetivamente julgado. Foi feito aí. É só para que entendam, o conselheiro Marcelo entendeu o que aconteceu? Tem condição era o único que não participou, né? Mas, enfim. Então, eu estou colocando aqui, ó, conhecer, só vou registrar o resultado, o posicionamento do relator, para a gente tomar os votos. Conhecer e acolher, né? É o 8, 9 e 10, né? Não é isso? 8, 9 e 10? Isso. Assim, conhecer e acolher os embargos de declaração para, sanando os vícios apontados no acórdão número. Eu estou falando primeiro aqui, cada um vai ser um número, né? Isso. São 3 processos idênticos, né? O acórdão número. Esse primeiro é o 9202, por favor, João Vitor, é 009-113. Isso. 009-113, de 25/9/2020. Isso. Com efeitos infringentes, né? Porque ficou no final o mérito, né? A gente bota efeitos infringentes, mas o resultado a gente está adaptando, então não tem efeito infringente, né? Eu acho que não tem não, presidente, porque o resultado é permanente. Isso porque o que foi decidido é o que está no seu voto, né? Realmente está sendo fiel, você trouxe até os momentos da gravação, que isso pode ser confirmado. Então, examinando os vícios apontados no acórdão, de tanto adaptar, né? Adaptar o voto e a ementa ao que foi efetivamente, né, decidido, posso botar assim, pelo colegiado, ok? Ficou ok? Concordam com esse resultado genérico? Uhum. Né, porque o voto está acompanhando certinho todo o iter da votação, então não tem como, né, adaptar o voto e a ementa ao que foi efetivamente decidido pelo colegiado. Conselheiro Mário, isso está para o 8, 9 e 10, tá? Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanhe, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanhe. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer e acolher os embargos de declaração para, sanando os vícios apontados no acórdão 9202-009-113, de 25/9/2020, adaptar o voto e a ementa ao que foi efetivamente decidido pelo colegiado. Aí, só lembrando que no 9, deve ser o 9202-009-114, né? E o outro deve ser o 9202-009-115. Né? É isso, João Vitor? É isso mesmo. Esse é só o 114. Exatamente essa numeração. Isso. É isso mesmo, são esses os números dos acórdãos. Tá. E aí o 9 é o 9202-009-114 e esse aqui 009-115, certo? Isso. Então, isso foi unânime, o resultado para os três processos. 8, 9 e o 10 já passamos, então agora teremos o 11, que também era embargo de titular de unidade da Receita Federal, contribuinte interessado era MI Montreal Informática, S.A., e Falha Nacional, eram os interessados, mas o processo foi retirado de pauta. Não é isso? Foi retirado de pauta pelo contribuinte.
Aí, então, temos agora o número 12 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, e o contribuinte é DB Securitização de Créditos Limitada. É a relatoria do conselheiro Mário. Podemos, então, conselheiro Mário? É número 12. Presidente. Esse processo, presidente, ele é um processo que subiu para a rediscussão de duas matérias. Uma é inexistência de nulidade a recurso da Fazenda Nacional, inexistência de nulidade sem comprovação de prejuízo, e a segunda matéria é nulidade por vício formal ou material. E aí eu vou passar o voto, tem uma questão de conhecimento que eu gostaria de submeter ao colegiado, né? Vou passar o voto, e se tiver alguma dúvida a gente explica no voto. Eu vou pedir licença para ler o meu voto, porque já tem uns dias que eu fiz esse processo, e pode ser que eu me esqueça de alguma coisa, então acho que é mais interessante fazer a leitura. O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquerir se atende, restando perquerir se atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade. Como dito no relatório, as matérias admitidas à rediscussão se iniciar a inexistência de nulidade sem comprovação de prejuízo e nulidade vício formal ou material. Convém ressaltar que, de conformidade com o artigo 67 do anexo 2 do regimento interno do CARF, vigente à época, aprovado pela portaria 256, vigente à época da interposição do apelo, recurso é cabível nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas em face do mesmo arcabouço jurídico normativo. Quanto à primeira matéria, referente à inexistência de nulidade por ausência de prejuízo a contribuinte, comparando os acordos recorrido e paradigma, não se verifica, a meu ver, demonstrada suscitada divergência. De se reiterar que o acórdão recorrido refere-se a auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por ter a empresa cedente de mão de obra deixado de destacar na nota fiscal a retenção de 11% sobre o valor referente à prestação de serviço, sendo que o colegiado entendeu que houve imprecisão do fisco na descrição do fato gerador, visto que a autoridade não teria demonstrado que os serviços prestados o foram por cessão de mão de obra. Confira-se trechos do acordo recorrido relativamente a essa questão. A recorrente alega que não tinha obrigação de efetuar o destaque, pois não houve cessão de mão de obra nos serviços por ela prestados. Da leitura do relatório fiscal de folha, do relatório fiscal de infração, de folha 14, observa-se que o agente lançador deixou de indicar o motivo de fato que configurariam os serviços contratados pela recorrente como cessão de mão de obra. Os relatórios que integram aí sequer fazem menção a qualquer procedimento ou argumento que ensejaria o enquadramento dos serviços prestados pela recorrente no conceito legal de cessão de mão de obra. E aí, volto às minhas considerações. O paradigma admitido, acórdão 2401-794, por sua vez, trata de lançamento relativo a PIS e COFINS, cuja base de cálculo foi apurada por meio de documentos e informações, por meio de documentos de informações mensais, DIN, relativo ao ICMS, só um minuto, documentos relativos ao ICMS, solicitados junto à Secretaria da Fazenda do Estado de jurisdição do sujeito passivo. No caso, de posse de tais dos documentos enviados pela Secretaria de Fazenda, a fiscalização calculou os valores devidos de PIS e COFINS, comparou com os valores recolhidos pela recorrente, tendo lançado a diferença apurada. Naquele caso, o contribuinte alegou que o lançamento seria nulo por falta de descrição clara e precisa dos fatos que ensejaram a atuação em razão do emprego de linguagem que considerou exacerbadamente técnica, por ausência de assinatura da autoridade responsável pela autuação e pela falta de participação efetiva da pessoa jurídica autuada no procedimento fiscal. O colegiado paradigmático, por sua vez,
desconsiderou os argumentos suscitados em sede de recurso voluntário, por concluir que todos os elementos necessários à autuação teriam sido adequadamente carreados aos autos e que, com base em tais elementos, seria possível verificar com precisão o teor da exigência fiscal e que, naquele caso, foi possibilitado ao contribuinte compreender os fatos que culminaram na autuação, hipótese revelada pelo fato de que a impugnação teria contraditado todas as razões expostas no lançamento. E aí eu reproduzi uma parte do voto condutor do paradigma e vou ler só o que está grifado lá no último parágrafo, que diz o seguinte: a alegação de descrição insuficiente dos fatos e, por consequência, de cesseamento do direito de defesa é improcedente. Todos os elementos da fiscalização foram juntados aos autos, dos quais pode-se verificar com precisão qual a exigência fiscal. Além disso, como se pode observar da impugnação apresentada e do recurso ora em julgamento, o recorrente compreendeu a acusação fiscal se opondo às razões do lançamento. Assim, não deve ser declarada a nulidade do lançamento, posto que não houve prejuízo à defesa. E volto às minhas considerações. Veja-se que na decisão questionada, como dito, tem-se lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, pelo fato de o contribuinte não ter feito o destaque da retenção dos 11% nas notas fiscais de serviços prestados a duas empresas. Nesse caso, de fato, a retenção somente é devida quando há prestação de serviço envolvendo cessão de mão de obra. Porém, como não se indicou no relatório fiscal da infração elementos que levassem à convicção de que os serviços foram efetivamente prestados por essa modalidade de contratação, o lançamento foi anulado. No paradigma, as alegações feitas pelo sujeito passivo referem especificamente à falta de clareza no auto de infração e de envolvimento efetivo do contribuinte no procedimento fiscal e a descumprimento de requisito formal, falta de assinatura da autoridade autuante. Esses argumentos, como se viu, não prosperaram porque a turma prolatora da decisão entendeu que todos os elementos necessários à autuação teriam sido adequadamente carreados aos autos e que, com base em tais elementos, seria possível verificar com precisão o teor da exigência fiscal e exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório. Com efeito, constata-se que não restou configurada divergência, na medida em que as conclusões a que chegaram os colegiados recorrido e paradigmática, a meu ver, decorreram não de divergência de interpretação da legislação tributária, mas do quadro fático jurídico específico de cada processo. Quanto à segunda matéria, nulidade, vício formal material, entendo como correta a análise efetuada no despacho de admissibilidade, visto que os dois paradigmas trataram de forma divergente do acórdão recorrido, o vício decorrente da ausência de clareza na descrição do fato gerador. Enquanto no acórdão recorrido o vício foi considerado como de natureza formal, nos paradigmas entendeu-se que se tratava, aliás, de vício material no recorrido, nos paradigmas entendeu-se que se tratava de vício formal. Em vista disso, presidente, eu estou conhecendo parcialmente do recurso especial da Fazenda Nacional somente em relação à segunda matéria. Ana Cecília conseguiu? Consegui, deu certo. Ai, que bom, que ótimo. Nossa, uma tranquilidade, né? O celular, bem, ele quebra um galho, mas é mais confortável você fazer do computador mesmo. Né? Bem, que bom, então. Como? Mário perguntou se tinha sido pelo Ed ou pelo... Aí foi pelo Chrome mesmo. Eu refiz de novo, entrei de novo no pacote lá e fiz todo o procedimento de novo e deu certo. Que bom, que bom. Então, o conselheiro relator, estamos julgando o número 12, ele está conhecendo parcialmente do recurso apenas em relação à segunda matéria, que é natureza do vício formal material. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita.
Acompanho. Eu também acompanho. Então, por enquanto, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente o recurso apenas quanto à natureza do vício, né? Já vou colocar aqui, né? O vício e, no mérito, na parte conhecida, aí então vamos para o voto nessa parte do mérito, natureza do vício. No mérito, Mari, só antes de você começar, que eu fui olhar o relatório fiscal, aqui a gente está diante de uma I-37, pelo que eu entendi aqui. Ele é dependente do principal também? Como é que é? Nesse, ele é por quê? Porque aí, para que você constate que a infração efetivamente ocorreu, lá no mérito você tem que decidir eu estou tratando disso no voto, o mérito tem que ser nesse sentido, de que realmente não, enfim, é dependente, aí eu trato disso, qualquer coisa a gente discute. Qual é o AI-37, hein? Deixar de destacar na nota fiscal os valores relacionados à retenção. Então, se não houve retenção, não teria o que destacar, né? Ok. Então, vamos lá. No mérito, resta analisar a matéria natureza do vício formal versus material. Para tanto, entendo necessário transcrever de início os seguintes trechos do voto princípio. Análise dos autos. Verifica-se que o AI foi lavrado por descumprimento da obrigação acessória de destacar a retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura de prestação de serviço, por falta de serviço por ela emitido. A recorrente alega que não tinha a obrigação de efetuar o destaque, pois não houve cessão de mão de obra nos serviços por ela prestados. Da leitura do relatório fiscal de infração, folha 14, observe-se que o agente lançador deixou de indicar os motivos de fato que configurariam os serviços contratados pela recorrente como cessão de mão de obra. Os relatórios que integram o auto de infração sequer fazem menção a qualquer procedimento ou argumento que ensejaria o enquadramento dos serviços prestados pela recorrente no conceito legal de cessão de mão de obra. A autoridade autuante não esclarece, por exemplo, se os serviços prestados são contínuos ou se a mão de obra empregada está à disposição da recorrente submetida a seu comando. A fiscalização lavrou o auto de infração por falta de destaque, mas não indicou os elementos, em quais elementos se baseou para enquadrar os serviços prestados pela recorrente no conceito legal de cessão de mão de obra, prejudicando a autuada em seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Verifica-se que, após a impugnação e antes da decisão de primeira instância, foi juntada aos autos a cópia do processo de representação para exclusão de ofício do Simples Nacional, na qual a autoridade fiscal expõe os motivos pelos quais entendeu que houve cessão de mão de obra nos serviços prestados pela recorrente. Só para esclarecer que o processo era de exclusão do Simples e que a empresa foi excluída do Simples por ter prestado serviço nessa modalidade, que era uma modalidade vedada à época, acho que era o Simples da Lei 9.317 ainda. Constata-se que a autoridade julgadora de primeira instância toma sua decisão com base em informações extraídas do referido processo de representação fiscal, reproduzindo em seu voto parte daquele processo. Porém, entendo que tais informações deveriam constar do relatório fiscal da infração, pois ao deixar de apontar os vícios, apontar os motivos pelos quais a autoridade lançadora entendeu que houve cessão de mão de obra, o que deu ensejo à lavratura do auto de infração pela ausência de destaque das retenções nas notas fiscais, retirou-se uma instância administrativa do contribuinte em ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Então, presidente, retornando às minhas considerações, eu digo o seguinte: de se observar que o presente lançamento decorreu do processo 10.830.004865/2008-91, processo principal, que tratou da exclusão da contribuição
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei 9.317 de 96. Embora o processo de exclusão do Simples tenha sido juntado aos autos, as folhas 70 e 78, a relatora entendeu que o lançamento padeceria de vício de índole formal, tendo em vista que as informações referentes à caracterização da cessão de mão de obra, veiculadas no processo principal, deveriam ter sido incluídas também no relatório fiscal da infração referente ao lançamento que ora se discute. A não adoção dessa medida teria ocasionado prejuízo do direito à ampla defesa e ao contraditório. O redator do voto condutor da decisão recorrida, utilizando das mesmas razões incertas no voto vencido, considerou que o propalado vício relacionado à descrição dos fatos seria de natureza material. Aí eu vou ler as partes grifadas aí do voto que eu reproduzi. O vício material, por seu... Deixa eu ver o que ele fala. O vício material, por seu turno, está relacionado com a ausência ou insuficiência de motivação do ato administrativo. Quando a descrição dos fatos pela fiscalização é omitida ou deficiente, temos vício configurado como de natureza formal. Em caso, a ilustre relatora apontou que houve omissões quanto à caracterização de existência de cessão de mão de obra, ou seja, houve omissão nos pressupostos de fato do lançamento, o que, segundo nossa posição explanada acima, caracteriza vício material. Como visto assim, o presente lançamento repita-se, a multa por descumprimento de obrigação acessória, pois o contribuinte deixou de destacar 11% do valor do bruto da nota fiscal por fatura de prestação de serviço por cessão de mão de obra, consoante estabelece o artigo 31, parágrafo 1º da Lei 8.212, na redação dada pela Lei 9.711 de 1998. Se destaca ainda que a ação fiscal que originou a referida multa foi comandada pelo mandado de procedimento fiscal tal. Ademais, o processo final 91, que culminou na exclusão da contribuição da contribuinte do Simples, resultou da mesma ação fiscal e foi motivado pela prestação de serviço mediante cessão de mão de obra às empresas Império Negócio Limitada e EBT Empresa Brasil Termoplas Limitada. Verifica-se, portanto, que os fatos que motivaram o auto de infração pelo descumprimento da obrigação acessória são exatamente os mesmos que levaram a empresa a ser excluída do Simples, sendo que a caracterização da cessão de mão de obra foi devidamente motivada no processo principal. Cumpre ressaltar que não houve sequer manifestação de inconformidade no que respeita à exclusão do Simples. Além do mais, tanto não restou configurado prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, que o sujeito passivo, em momento algum, faz referência a essa questão. De modo diverso, apresenta impugnação e recurso voluntário focado exclusivamente na tese de que os serviços que deram asa à autuação não envolveriam cessão de mão de obra. De todo modo, a lei restringe-se à discussão quanto à natureza do vício que maculou o lançamento, se formal ou material. Assim, admitindo que o lançamento padece de vício, não há como caracterizado como de natureza material, eis que referente a requisito meramente procedimental. O ato administrativo do lançamento é regido pelo artigo 142 do CTN, direcionado à autoridade administrativa, a quem incumbe avaliar os fatos apurados no procedimento fiscal e produzir a norma individual no plano concreto, quando for o caso. Aí eu reproduzo aí o dispositivo e não vou ler. Daí se extrai requisitos e formalidades legais necessários para que o ato administrativo possa produzir plenamente seus efeitos, os quais são complementados pelos artigos 10 e 11 do Decreto 70.235. Verifica-se que tais artigos do decreto apontam para aspectos que, uma vez descumpridos, representam meras irregularidades, que não importam em nulidade. Tais irregularidades podem ser sanadas no curso do processo administrativo fiscal, quando
quando não resultarem, né, em prejuízo ao sujeito passivo. Dentre essas irregularidades, pode ser citado local e data da lavratura do ato e a indicação do cargo, função e o número da matrícula da autoridade autuante. No que se refere aos vícios que podem levar à anulação do lançamento, há aqueles caracterizados como formal, relacionados à sua exteriorização. Esse tipo de vício não afeta a obrigação tributária em si, ou seja, não tem relação com a comprovação do fato e, por isso, na sua ocorrência, é admitida a reabertura do prazo decadencial para a formalização de um novo ato com a correção de eventuais irregularidades, conforme o artigo 7312 do CPN. O vício, por outro lado, o vício material, por outro lado, diz respeito a requisitos fundamentais intrínsecos ao lançamento e tem relação com a valoração jurídica dos fatos tributários. Em outros termos, representa erro de direito, pois diz respeito a incorreções na aplicação da norma aos fatos jurídicos tributários, comprometendo dessa forma a caracterização da relação obrigacional entre o sujeito ativo e passivo. Da lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, é possível fazer uma diferenciação didática entre os atos eivados por vício material, atos nulos, e aqueles em que o vício identificado pode ser definido como meramente formal, anuláveis. E aí o doutrinador diz o seguinte: são nulos os atos que a lei assim declara, os atos que racionalmente impossível a convalidação, pois se o mesmo conteúdo, a dizer, o mesmo ato fosse novamente produzido, seria reproduzida a invalidade anterior, e são anuláveis os atos que a lei assim o declara e os atos que podem ser repraticados sem vício. De modo a facilitar o exame do caso concreto, pode-se afirmar que o vício material, uma vez que atinge a essência da relação obrigacional, é impassível de convalidação por não permitir que o lançamento seja novamente praticado sem que se reproduzam os vícios anteriormente verificados e que, por outro lado, o vício formal pode ser remediado com o refazimento do ato mediante correção dos erros identificados no ato substituído. Consoante se esclareceu a luz, o presente lançamento é derivado do processo que resultou na exclusão da contribuinte do Simples, sendo que ambos os processos foram constituídos com base na mesma ação fiscal. Nesse outro processo, reitera-se, a exclusão se deu exatamente pelos mesmos motivos que levaram à lavratura do auto de infração que ora se discute. De outra parte, a cessão de mão de obra foi devidamente descrita no processo que tratou da exclusão do Simples, sendo que as peças de defesa da contribuinte, no presente caso, voltaram-se justamente para aspectos relacionados à caracterização da cessão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Dessa forma, presidente, partindo do pressuposto, novamente, que o lançamento tem exame padece de vício, note que o vício refere-se à falta de transcrição no relatório fiscal da infração dos fatos narrados no processo principal e, portanto, trata-se de erro meramente formal, eis que não tem nenhuma relação com requisitos essenciais do fato gerador da obrigação tributária e pode ser facilmente corrigido mediante a emissão de novo auto de infração. E, ante o exposto, eu estou conhecendo parcialmente do recurso especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria natureza do vício, e no mérito, na parte conhecida, eu estou dando provimento ao recurso. Bem, ficou entendido? Então, nós já julgamos, né, o conhecimento, não foi? Primeiro? Então, agora ficou pendente só, então, o mérito em relação a essa parte conhecida, natureza do vício. Podemos, então, tomar os votos? Tá. Conselheira Ana Cecília, o conselheiro, então, está conhecendo parcialmente apenas em relação a essa matéria, essa segunda matéria, e no mérito dando provimento ao recurso. Conselheira Ana Cecília. Se eu entendi bem, então, esse outro processo, ele discutiu a questão referente à cessão, né, Mário? A cessão de mão de obra. Então, essa matéria que ele aqui, ele aduz que não houve
descrição completa aqui, ela foi no processo principal, né, descrita e tratada naquele outro processo, que tratou do simples e dessa questão, né, da sessão. Então, nesse caso aqui, então, eu vou, presidente, acompanhar o relator, né, porque entendendo, né, que aquele processo, ele foi, apesar da necessidade, né, da devida descrição nesses autos aqui, eu vejo que não foi viabilizado o contribuinte, então eu vou aqui acompanhar o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Vou acompanhar o relator pelas conclusões. Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Eu só tenho uma dúvida, presidente. No caso, vai ter que voltar esse caso aqui? Para a turma ordinária? Não, precisa, porque está sendo anulado, né? Está sendo anulado e vai voltar para a fiscalização. Okay. Porque a primeira matéria é que não existe vício, ele não conheceu, aí não tem como. Então, vai ainda verificar se vai ter um lançamento ou não, enfim, não volta não. Entendi, presidente. Eu acompanho. Conselheira Rita. Acompanho o relator. Então, nós já tínhamos anotado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente o recurso, apenas quanto à natureza do vício, e no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento. E aí, então, o conselheiro João Vitor votou pelas conclusões, né? Não é isso? Isso. Votou pelas conclusões. Certo. Agora, então, vamos para... Esse era o 12, né? O número 12. Aí o número 13 da pauta, de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, recorrente Fazenda Nacional, interessado Evaristo Mário Grilli. Eu vou tentar explicar aqui, presidente, mas que a questão é simples, tá? Mas se precisarem de algum esclarecimento, esclareço. O recurso especial da Fazenda, tá? É decorrente de um lançamento, aquela questão de remuneração decorrente de mão de obra em construção civil, só que no caso foi responsabilidade da pessoa física. No caso, eles estão cobrando tanto as contribuições previdenciárias, o SAT, e terceiros, tá? A Fazenda, ela questiona a questão lá da aplicação da portaria, tá? 14. Eu tô conhecendo do recurso. Em relação às contribuições previdenciárias, inclusive o SAT, eu estou aplicando a portaria. Só que como tem aquela questão dos terceiros, tá? Eu estou aplicando aquele voto do João, eu até destaco ele aqui no final, e mantendo a decisão recorrida nessa parte, tá? Que entendo que ela foi nesse sentido. Deixa eu só verificar uma questão aqui. A questão se tem GFIP, eu verifiquei no lançamento ele consta lá sem GFIP, ela destaca lá, tá? Provavelmente por ser pessoa física aqui, mas é algo que eu considerei aqui. No caso do voto do João, ele aplica a portaria da Procuradoria, e nesse caso, eu estou conhecendo do recurso e dando parcial provimento para aplicar a portaria 14 em relação às contribuições previdenciárias e mantendo a decisão recorrida em relação aos terceiros. Se eu não me engano, foi até quando eu estava relatando em um dos casos anteriores, acho que a Rita até levantou essa questão do voto do João, mas nesse caso aqui, foram todos, os lançamentos foram de todos. Tá? Contribuições previdenciárias e terceiros também. Só não tem a questão da GFIP, porque consta no relatório, lá no lançamento, sem existência de GFIP.
A matéria é retroatividade? Isso, presidente. Só retroatividade. Aí eu só estou aplicando a portaria, porque não aplico a súmula por conta do tem a obrigação acessória ali. Tá. Ela fala especificamente, e tem a questão dos terceiros, né? Isso. Só dos terceiros eu estou meio que fracionando, né, entre aspas, mantendo a decisão recorrida com as razões de decidir o voto do conselheiro João, aplicando a portaria da Procuradoria em relação a esse ponto. Aqui não tem a I-68, é isso? Não. Não, porque lá na autuação consta, tem um trecho escrito, sem GFIP. Aí não teria a I-68, provavelmente por ser física, né? O Rita até ia te perguntar o seguinte, como não tem a I-68, não seria o caso de aplicar a nota 6 para todo o lançamento? Pois é, porque não aplica, porque aí não aplica porque aí, porque na verdade a nota 6, ela fala que o 35A, ele só pode ser aplicado para os fatos geradores futuros, né, após a MP. Ele não faz diferenciação para a natureza da contribuição, é isso? É. Que é de patronal, enfim. Na verdade, se mantém quando você tem as duas coisas por causa da súmula, não é isso? Verdade. Isso. É porque aí o terceiro, quando ele vem sozinho, a ponderação que a gente faz, né, é que a própria portaria 14, né, que a gente até cita para fundamentar a súmula, ela já não falava da soma, porque acho que o Maurício explicou, né, que não tem GFIP para terceiros, né, era alguma coisa assim. Assim, só voltando, Rita, nesse negócio dos terceiros, o que acontece? Me parece que aí os terceiros, eles estão junto com as contribuições previdenciárias em si. Como o cálculo da multa ela é feita com base no fato, ela tem uma base de cálculo que é aquilo que não foi informado em GFIP. Uma vez, acho que até o Maurício trouxe isso aqui, aí eu, particularmente, acho que isso não reflete no valor da multa. Então, assim, quando é terceiro misturado com tudo, a gente já manteve aqui o lançado, já manteve, assim, a aplicação da súmula CARF, quando é o caso, né, e não é o caso da súmula, porque, na minha opinião, não reflete em nada no valor da multa, a menos que, quando é só terceiros, aí não, aí eu acho que, se fosse o caso, nem precisaria fazer a ressalva, sabe, conselheiro Marcelo. Mas, enfim, eu acho que aí também o posicionamento de vocês, por não ter GFIP, vou até dar uma olhada aqui enquanto vocês discutem, seria pela aplicação lá do parecer 6 mesmo. Eu deixei na minha pasta, tá, Mário? Ou então, Marcelo, só com essa ponderação, você então está levando em conta globalmente. Aí eu não estava fazendo essa análise, presidente. Aí vou ter que colocar globalmente, porque realmente eu tinha esquecido, não se aplica a súmula. Eu tinha verificado o voto do João, em um caso do Maurício lá, que a gente só estava tratando os terceiros, inclusive ele fala, não se aplica a súmula tal, porque não tem a questão da GFIP. E eu não me atentei a essa parte relacionada às contribuições. Nesse caso eu retifico, aplico totalmente a portaria. Tá? Aí eu negaria provimento. Nega provimento, ok. Obrigado por terem... Sim. Aí, então, podemos, então, tomar os votos? O conselheiro, então, está reformulando, né, em função das discussões aqui, estamos no número 13, ele está... conhecimento não teve problema, né, conhecer e o mérito, ele está, então, negando o provimento, não é isso? Conselheiro Mário. Presidente, eu estou tendo aqui, acho que seria uma questão simples de olhar, porque eu queria dar uma olhada nessa questão da GFIP, mas eu estou tendo dificuldade na abertura do e-processo. Então, eu queria ficar com a vista de mesa, que aí, se der tempo, eu dou uma olhadinha nisso no intervalo, para eu poder ter um pouco mais de convicção. Ok, então, vista de mesa, só lembrando que não é vista para tirar o processo de pauta, certo? Só avisando para a anotação aí.
da ata, porque nós vamos retomar, salvo se não tiver condição, aí a gente fica vista para o mês que vem, mas, a princípio, o processo retorna assim que seja possível. Ok, então ficamos em suspenso, por enquanto, não há nenhuma questão de conhecimento, mas na hora que julgarmos, a gente recapitula, certo? Aí podemos, então, passar adiante, e assim que der, Mari, mas não vamos... nós estamos com tranquilidade aqui. Bom, o número 14, agora então seria o número 14 da pauta, que seria de relatoria da conselheira Rita, seria Fundação Maternidade Sinhá Junqueira e Fazenda Nacional. Ele foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Agora, então, temos o número 15 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário, né? Não, era o 15, o 15, desculpe, é porque a minha pauta está um pouco colada, os itens, às vezes eu me atrapalho. Mas, enfim, agora é o 15 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado, Kobe Elija Veículos Limitada. Número 15 da pauta. Tinha antes, né, presidente, a da Fundação Maternidade Sinhá Junqueira. Foi retirado, né? Eu relatei, não foi isso? Acho que sim. Relatei, sim. Obrigada, Mário. Foi retirado de pauta, sim. E agora vamos para o 15. O 15. Presidente, o 15 também um processo que trata dessa mesma questão da retroatividade benigna. É um recurso especial também da Fazenda Nacional, um processo em tese simples, mas que dá um trabalho que eu vou começar pelo meu quadrinho aí. Cadê o meu quadro? Deixa eu ver se é um que eu tenho quadro, que se não for... não é não, tem um mais complicado do que esse é mais simples. Então, esse aqui vai ser, vou ler só o início do relatório e depois eu passo ao voto. Fatos de auto-infração, DEBCAD 37005902.6, em razão de a empresa ter apresentado guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, além da sanção aqui referida. A ação fiscal originou os seguintes processos, os seguintes lançamentos de obrigações principais que eu descrevo aí. Os processos de obrigações principais contam com decisão definitiva na esfera administrativa, sendo que foi reconhecida a decadência total em relação a todos os lançamentos por força dos acórdãos 2401, 01324, 01323 e 01, aí está um 15 aí, acho que esse número está errado, mas as obrigações principais elas decaíram. Então, vou direto ao voto. Um pouquinho antes do voto, deixa eu só ler aí essa parte amarela para ver se eu destaquei aqui, é porque deve ter alguma coisa aqui de importante. Conforme evidenciado acima, o contribuinte usou boa parte de suas contras-razões para se contrapor à decisão ordinária na parte relativa à decadência, fazendo referência, inclusive, ao acórdão final 127. Em vista disso, pela resolução tal, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais, recorrendo ao princípio da fungibilidade processual, entendeu por receber os itens, ele apresentou um paradigma, né, das contras-razões do sujeito passivo que tratam da decadência como recurso especial, o que demandou o retorno dos autos à Câmara de origem. Aqui é só destacando que esse processo já esteve aqui conosco, e como tinha contrarrazões do contribuinte, que era quase um recurso especial, inclusive com paradigma, e o processo ele retornou para complementação não, para admissibilidade desse recurso do contribuinte. Diz que foi considerado recurso. O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheça. Presidente, por fim, é só dizer que, não obstante essa questão aí, pelo despacho de folhas 400, acho que é só folha 437 ou 8, o apelo do contribuinte foi rejeitado, tendo em vista que a decisão tida por paradigma, acórdão 24.01.000.127, não se prestava a demonstrar divergência, haja visto a reforma pelo acórdão 92.02.001.506. Então é isso, apesar de ter descido, o acórdão ele não servia. Então, o recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, desconheço, foram apresentados contra razões tempestivas. Primeiramente, convém esclarecer que neste voto não serão feitos apontamentos relacionados à decadência, tendo em vista que, quanto a essa matéria, embora as contrarrazões da contribuinte tenham sido recebidas como recurso especial, esse recurso não teve seguimento, conforme esclarecido no relatório. A matéria devolvida à apreciação do colegiado, ela refere-se exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna em face das penalidades previstas na Lei 8.212, com as alterações promovidas pela 449 de 2008, convertida na 11.941. O lançamento é decorrente de auto de infração em razão da empresa ter apresentado justificativa com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. No mesmo procedimento fiscal foram exigidas também multa por descumprimento de obrigações principais. Importa esclarecer que, com relação aos processos de obrigações principais, foi reconhecida a decadência em relação a todas as competências, objeto dos respectivos lançamentos. Em virtude disso, para o caso em tela, remanesce tão somente o lançamento de obrigação acessória, né, que é o lançamento de GFIP, e aí eu trago uma fundamentação que já é conhecida, e no final eu coloco o seguinte: se revisar que, embora o presente auto de infração tenha sido lavrado conjuntamente com as autuações relativas a obrigações principais, o lançamento pela falta de recolhimento do tributo foi afastado em virtude da decadência. Desse modo, a despeito dos argumentos recursais, nesse caso, a retroatividade benigna deve ser aplicada sem levar em consideração as multas de ofício decorrentes do não pagamento das contribuições sociais, eis que insubsistente. Assim, partindo do pressuposto que a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando penalidade de mesma espécie, entendo que, no presente caso, deve-se fazer a comparação entre a penalidade prevista no parágrafo 5º do artigo 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à medida provisória 449 de 2008, com aquelas do artigo 38 da mesma lei, acrescido pela medida provisória tal, convertida na Lei 11.941. Por essas razões, entendo pelo não acolhimento dos argumentos trazido no recurso especial da Fazenda Nacional, e por isso, presidente, eu estou conhecendo o recurso, mas no mérito eu estou negando o provimento. Só explicar que a questão, como dito, a questão da decadência ela não subiu, nós não temos discussão de decadência, e aqui, na obrigação acessória, um pedacinho do auto de infração, né, foi mantido lá no colegiado ordinário, e isso não está em discussão. Então, estou só aplicando aqui o artigo 32A, que, salvo o melhor juízo, é a jurisprudência que nós temos consolidado no colegiado. Então, ficou entendido? Esse é o número 15, né, da pauta, não é isso? Isso. O conselheiro, então, está conhecendo, não é isso? E, no mérito, negando o provimento. Negando o provimento. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Maurício. A gente já votou essa situação pelo menos 2 vezes. Eu fui vencido. Mantenho o posicionamento, entendendo que essa multa tem que se comparar com 75%, porque pela lógica da portaria e da própria súmula, né, as multas associadas, elas seriam substituídas por essas 75% do ofício que você tem, né? E somente
e as multas não associadas à principal, a principal é que se compararia com 32A. E aí eu venho entendendo que a comparação de 75% tem sido vencido, mas estou mantendo o posicionamento, presidente. Ok. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, número 15, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Maurício, que lhe deu provimento. Certo. Aí, agora o 16 nós já vimos, né? Já julgamos, não é isso? E tivemos, inclusive, acompanhamento aqui da representante contribuinte, da Fazenda também, que está acompanhando todos os julgamentos. Agora, o número 17 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, é o recorrente Fazenda Nacional interessado, Ativo Alimentos, exportadora e importadora Eireli. Exato. Esse processo a gente continua na temática da retroatividade, é um recurso da Fazenda Nacional. Aqui a gente está diante de um AI68, vinculado ao lançamento de obrigações principais, onde se discutiu a temática do Fundo Rural. Eu vou direto ao voto, é um caso de aplicação clássica da súmula, mas tem umas considerações do contribuinte em sede de contrarrazões, então eu vou só enfrentar essas considerações e depois a gente pode passar ao mérito. Então, antes de analisarmos o mérito, é importante tecer duas considerações acerca dos pedidos formulados pela recorrida em sede de contrarrazões. Segundo consta do relatório fiscal da infração, de folha 5, a presente autuação tem como origem os lançamentos das obrigações principais, assim discriminadas, que eu transcrevo para os senhores e faço destaque em negrito dos 3 debicados envolvidos nesse lançamento, né? Ao mesmo tempo, os relatórios de lançamentos referidos nos autos de obrigação principal discriminam todas as remunerações dos segurados obrigatórios da Previdência Social e os valores da comercialização de produção rural, podendo ser consultados pelos sujeitos passivos, fecho aspas, então, quanto ao relatório. Ao contrário do afirmado pela contribuinte, o presente lançamento não está vinculado ao processo de final 2010-35, julgado pelo acórdão de final 743, qual faz menção ao debicad 37.290.943, dígito 4. Para o julgamento desse auto de infração AI68, nos interessa o resultado do julgamento proferido em um dos debicados citados pelo relatório fiscal. E, nesse sentido, essa Câmara Superior já deliberou sobre o lançamento de número 37.290.939, dígito 6. Por meio do acordo 9202007585, proferido no processo de final 2010-11, foi negado o provimento ao recurso especial do contribuinte, mantendo-se o lançamento sob o fundamento de ser constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256 de 2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização da produção rural. Quanto ao pedido de diligência para verificação dos reais valores dos percentuais das multas envolvidas, trata-se de requerimento dispensável, pois, uma vez fixada a regra da retroatividade aplicada, caberá à unidade responsável pela execução do julgado, observados os limites da decisão, efetuar os cálculos necessários para a exigência da penalidade. Então, eu estou entendendo que o processo está apto para julgamento e, passando a análise do mérito do recurso da Fazenda Nacional, eu estou dando provimento para aplicação, então, da súmula CARF número 119. É como voto. Ok. O que aconteceu? Todo mundo sumiu? Aconteceu alguma coisa agora? Não, estamos aqui te ouvindo. Agora sim. Agora começou a pipocar alguma coisa aqui? Bom, a conselheira, então, está conhecendo o recurso e, no mérito, dando provimento, não é isso? Dando provimento pela aplicação da súmula. Às vezes a gente leva um susto, eu também um susto agora. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho a relatora. Conselheiro Maurício.
Com a relatora. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, número 17 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, vamos seguindo aqui, já que nós estamos no horário, porém, a gente pode avançar um pouquinho para tentar terminar, né? Que já acertamos isso com o nosso apoio, a quem eu agradeço. E aí, temos esse era o número 17, não é isso? Número 18 da pauta. Esse foi o número 17 da pauta. Número 18 da pauta é de relatoria do conselheiro Mário, execução, recurso da Fazenda Nacional, contribuinte execução, soluções, call center limitada. Ok, presidente, esse é um processo assim, cuja matéria já foi discutida reiteradas vezes por esse colegiado, então vou explicar o que é e o que é a matéria, né, do que se trata, e vou passar para os senhores, vou me abster de ler todo o voto, só vou dar uma olhadinha no finalzinho, que tem uma observação que eu faço lá, mas eu acho desnecessária a leitura. Se quiserem, depois eu posso fazer. É aquele caso de aplicação da norma aplicável àquela infração de arquivos digitais, se a Lei 8.218, né, ou a Lei 8.212. Aí a Fazenda pede a aplicação da Lei 8.218, e eu estou negando provimento ao recurso pelo entendimento consolidado aqui no colegiado de que a legislação a ser considerada é a legislação previdenciária, né? No caso, a Lei 8.212, conjugada lá com o artigo, com a Lei 10.666 e com o artigo 283 do Regulamento da Previdência Social. E aí, trago, inclusive, uma jurisprudência, um voto da própria presidente, que é exatamente no mesmo sentido, né? E não só, né, mas diversos outros votos aqui que a gente já tem. E aí a Fazenda faz um pedido subsidiário de recálculo dessa multa, né? Que uma vez não acolhido a questão não tem problema de conhecimento, não falei disso, tá? Mas não tem problema de conhecimento. E a Fazenda faz um pedido subsidiário de que, uma vez não acolhido os argumentos apresentados, que se aplique, né, que se faça o recálculo da multa para aplicar aquela multa da Lei 8.212, ao invés de se cancelar o lançamento. Então, só nesse finalzinho, só quanto a isso, eu vou ler aqui o que eu escrevi, porque eu acho que a gente não tratou disso, pelo menos explicitamente, que eu saiba, né, ou que eu me lembre. Aí eu digo, quanto ao pedido subsidiário, para que se realize os devidos ajustes no lançamento, sem o cancelamento da auto-infração, entendo não ser lícito ao julgador administrativo fazê-lo, tendo em vista que tais ajustes redundariam na alteração do critério jurídico da autuação e em consequente invasão da competência atribuída pelo artigo 142 do CPM, a autoridade administrativa é responsável pela verificação da infração e a aplicação da penalidade respectiva. Do mesmo modo, não vejo como considerar a hipótese de decretar a nulidade do lançamento por vício formal, tendo em vista que o defeito detectado na aplicação, tinha uma questão de um vício aí também, um argumento nesse sentido, na aplicação da multa não é decorrente de mero erro de fato, mas de erro de direito, por se tratar de incorreção quanto à identificação das normas aplicáveis a determinada conduta. Então, presidente, feitas essas poucas considerações, eu estou conhecendo o recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, eu estou negando provimento esse recurso. Só uma dúvida, Mário, essa segunda matéria foi objeto? Isso aí, pois é uma questão que deixa eu só abrir aqui para dar uma olhada no meu voto lá em cima. Isso foi uma coisa que ela colocou somente no pedido. Eu acho que é uma hipótese da gente devolver para complementação. Mas deixa eu só dar uma olhada aqui, presidente.
Porque isso teria que ter eu não creio que tenha paradigma com essa... Não tem. Não tem paradigma, não tem nada. É só um argumento feito lá nas conclusões da Fazenda Nacional, do recurso especial da Fazenda Nacional. E aí, presidente, eu faço aqui uma retificação até, né, não seria uma retificação, mas eu abro essa preliminar que a senhora acabou de suscitar, no sentido de que nós já fizemos isso, mesmo estando só na conclusão, a gente já adotou o procedimento de devolver para a complementação de admissibilidade. E aí, se o colegiado assim entendeu, para mim, aliás, eu encaminho nesse sentido. Aqui, o voto está pronto quando retornar. Bem, a questão aí, só para explicar, é que quando se dá seguimento parcial para um recurso, né, e se deixa de analisar alguma matéria, mas isso aí vai para o recorrente, e o recorrente, enfim, não se manifesta sobre aquilo, nós já aqui entendemos, já em vários julgados, que era o momento da pessoa ter dito, não, mas, recebe um despacho dizendo que as matérias são A, B e C, e tinha uma D e não se falou, era a hora de ter falado. Se a pessoa silencia, nós já adotamos esse posicionamento, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que esse é o nosso posicionamento. Porém, tem casos como esse que se deu seguimento total, como se houvesse só uma matéria, mas tinha uma matéria subsidiária. E se insiste em fazer isso num pedido, achando que aqui vai se poder discutir uma matéria que, a rigor, em qualquer outro recurso, nesse recurso, em qualquer outro, tem que ter uma divergência para fazer isso, né? Teria que ter uma demonstração de divergência, no meu entender, pelo menos. Então, nesse ponto, só que não voltou como se deu o segmento, não se analisando essa matéria, realmente a parte não teve oportunidade de se manifestar sobre isso. A questão é que a parte chega aqui e vai querer, já que teve segmento, o recurso, sem nenhuma ressalva, vai querer discutir também isso agora. Claro, se tivesse sido dado provimento, ninguém ia falar nisso, no pedido alternativo, mas se negou provimento, certo? Então, até para a gente evitar embargo, isso a gente faz sempre, seja qualquer que seja o recurso, né, a parte que seja recorrente. Eu estou só colocando, assim, o histórico, até para o conselheiro Marcelo, né, para ficar mais claro, porque a gente tem que olhar isso, inclusive, é uma coisa que está bem chamada a atenção no manual, né, para se olhar todos os pedidos, todas as matérias, independentemente daquela que se traz divergência ou não, se traz ou não paradigma, porque pode acontecer isso, né, chega-se no momento daquela que seria para analisar esse pedido alternativo, mas como é que a gente vai analisar aqui uma coisa que não se ultrapassou aí os pressupostos, né, para que estivesse aqui sendo discutida? Então, é isso que eu estou colocando. Então, o Márcio está levantando a preliminar, é isso? Estou levantando. Aliás, presidente, eu peço desculpa que eu deveria ter feito isso no início e esse negócio acabou me passando batido, mas está levantado. Certo. Bom, então, o conselheiro está levantando, então, agora a preliminar para que o julgamento do recurso seja convertido em diligência ao colegiado recorrido, né, para que complemente o exame de admissibilidade. Bom, conselheira Ana Cecília, eu estou colocando essa reformulação. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, e aí deixo claro aqui, por essa questão de que como foi dado segmento integral, não volta para a pessoa, vai só para o outro apresentar contrarrazões, e a pessoa chega aqui, o recorrente, achando que vai discutir tudo, porque deu segmento. Claro que isso aí, nós já em outros julgados, porque pode ser algum ainda hoje, nessa nossa pauta de reunião de agora, que aconteça a mesma coisa, mas foi para o
porque, na verdade, já tinha um segmento parcial, e aí deixou de analisar alguma coisa. Aí, nesse momento que vai para aquela pessoa, aí é o momento de dizer. Aí também a gente não pode estar toda hora, vamos dizer assim, as partes, elas têm aí seus momentos de atuarem, né? Então, o momento de dizer que nesse momento, se tivesse ido para o Ciência da Fazenda Nacional, seria a hora de dizer, aqui, olha, eu tinha mais uma matéria e não viram, certo? Mas não foi dito, não foi para fazer, mas tem caso que vai, e quando vai, só lembrando que nós já julgamos aqui outros casos que nós consideramos que já houve a preclusão para se falar naquilo, que era o momento da parte ter se manifestado. Bom, então, nós estamos no número 18, não é isso? Isso, presidente, aí, na verdade, foram 2 pedidos. Eu vou pedir para fazer a admissibilidade com relação aos 2, tá? Que seria o recálculo. O recálculo. O recálculo da multa que a Fazenda pede e a questão da anuidade, tá? Eu vou colocar as duas na minha resolução, que aí já evita alguma coisa, mas são 2. Mas isso aí não interfere no resultado, não, só estou esclarecendo para ficar registrado. Tá. Então, eu estou colocando aqui a proposta que nós já julgamos, né, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência. Aí, vou colocar aqui ADI para o COJU, né, que sempre é o nosso norte aqui para fazer os encaminhamentos, ADI para o COJU para encaminhar. Nós já temos até um padrão disso. Eu já tenho aqui, presidente. Encaminhar a Câmara, não sei se a gente fala recorrida. Câmara recorrida para complementação do exame de admissibilidade do recurso especial, com posterior retorno ao relator para prosseguimento. Exato, para complementação da admissibilidade, a gente passa do exame, não lembro. O que eu estou pegando da outra ata, de outra ata, do exame de admissibilidade do recurso especial. Do exame de admissibilidade do recurso especial, aí, claro, com retorno ao relator para prosseguimento. Que aí vai ter os caminhos normais aí, dependendo do... Bom, agora, o número 19 da pauta, vamos fazer esse, que é o último, que o número 20 da pauta, ele foi retirado de pauta, né? Ele foi, o número 20 da pauta, ele foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Então, que seria o 20, recorrente Fazenda Nacional, interessado pela Pelissar Informática S.A. Mas, então, vamos fazer o 19, que é o último agora, processo o recorrente de Fazenda Nacional, interessado Real Sociedade Espanhola de Beneficência. De relatoria do conselheiro Maurício. Pois não, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda. Na origem, inclui-se lançamento, TBK 37.056.906.7, para cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, CFL 68, caracterizado pela entrega de GFIP, sem informação de todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias. E aí a matéria que subiu a reexame é a contagem do prazo previdencial, contribuições previdenciárias, obrigação acessória e decadência. Passando ao voto, presidente, o recurso foi apresentado tempestivamente para a ciência do acordo de recurso tempestivamente, processo movimentado em 1º de abril de 2015, para a ciência do acordo de recurso voluntário, e recurso apresentado em 20 de abril de 2015, não havendo questionamento sequer contra razões e preenchidos os demais pressupostos para sua admissibilidade, dele conheço. E aí eu transcrevo aqui a emenda do acordo, né, a decisão, e já passo aqui a análise do mérito. Quanto ao tema, o colegiado da COR, após registrar que o autoexame teria sido lavrado em função do descumprimento de obrigação acessória de declarar em GFIP a totalidade dos fatos geradores e das contribuições devidas pela empresa, assentou que, por se tratar de recolhimento parcial, deveria ser aplicada ao caso a regra credencial prevista no parágrafo 4º do artigo 150 do CPN, implicando o reconhecimento da decadência até a competência de novembro de 2002, já que o lançamento teria sido cientificado ou autuado em 19 de dezembro de 2007. Diferentemente, a decisão de primeira instância havia aplicado ao caso a regra do 1731 do CTN, reconhecendo-se a decadência até a competência de novembro de 2001,
e sempre tivesse havido a deposição de recurso voluntário, mas tão somente recurso de ofício, o colegiado ordinário, por bem reformar aquela decisão, a fim de conferir um alcance ainda maior às competências que entendeu decaídas. O argumento trataria de matéria de ordem pública. De sua vez, a recorrente, após indicar com paradigma o acordo 240201-335, a seguir emendado, defendeu a aplicação ao caso da sistemática preconizada no artigo 1731 do CTN. Pois bem, a matéria não comporta mais discussões, tem visto o enunciado de súmula CAF 148, de observância obrigatória pelo colegiado, no artigo 72 do RICAF, confira-se. Eu transcrevo aqui a súmula 148, do artigo 72 do RICAF. Com efeito, a considerar a ciência do lançamento como sendo 19 de dezembro de 2007, é de se reconhecer decaídas as multas de competência até novembro de 2001, tal como decidiu o colegiado de primeira instância, e a salvo da decadência as competências posteriores. Diante do exposto, estou conhecendo o recurso para dar-lhe provimento. Eu entendi bem ou foi feito reformar Simpédios aí? Não teve recurso voluntário. Não, a Câmara recorrida fez papel de recurso voluntário, né? Fez papel de recurso contribuinte. Eu tenho visto isso já, e não é uma coisa mais tão rara. Assim, para começar, o recurso de ofício, se você dá provimento ao recurso de ofício, dá total, né? Você está desfazendo o que a DRJ deu, né? Para o contribuinte, você está desfazendo. Dá parcial, né? Você está desfazendo uma parte. Negar, o máximo aí é negar provimento, e você manter o que a DRJ deu. Agora, dá provimento parcial, que foi o resultado do acordo recorrido, para ampliar e prejudicar o recorrente, quer dizer, é uma coisa assim, não há lógica, né, nessa, dar provimento parcial para ampliar, né, se dá provimento parcial seria para reverter alguma coisa que né, quem está recorrendo aí é a Fazenda Nacional, né, o delegado de julgamento, né, daí no papel do outro polo, né, do polo ativo aí da obrigação tributária. Então, eu já vi isso, e hoje, assim, as pessoas estão entendendo, não sei, que o recurso de ofício fosse ter uma amplitude, né, quem teria que ter recorrido era o contribuinte para ampliar, né, dizer assim, não é, nem sei porquê, né, não é o 150, desculpe, não é o 173, é o 150, e trazer suas razões. Agora, foi dado aí, e é interessante que não houve recurso nisso, né, nem sequer, não sei se teve embargo, não, né, nem houve recurso. Teve nada, talvez fosse, presidente, porque realmente a gente vem se deparando com muita questão dessa natureza, mas nós não temos o que fazer com isso, porque não tem previsão no regimento para nada nisso, né, para que a gente possa realmente ter não, agora com o recurso da Fazenda nesse limite, né, pedindo só para voltar o que a DRJ deu, né, e aí não, era só ter negado provimento, né, assim, aí agora só pode fazer isso, mas é algo que, eu não sei, isso, nunca foi problema aqui no CAF, todo mundo sempre entendeu claramente que recurso de ofício é um recurso da Fazenda Nacional, né, do polo, vamos dizer assim, ativo, né? Então, é um recurso que, no máximo, você nega provimento. É como se você, um conceito, assim, às vezes, conceitos a mais, você nega provimento e deu mais, né? Negou provimento a tudo, ou seja, manteve e deu mais, quer dizer, isso é reformar Simpédio. A gente tem que fazer sempre analogia com o recurso voluntário, né? O recurso voluntário também, a gente não pode, né, tendo em vista que a DRJ já deu alguma coisa, e aí, nesse ponto, a gente aqui, nosso colegiado é bem, vamos dizer assim, bem, vamos dizer, firme nessa questão do que é o ganho, né, em termos de primeira instância, que não necessariamente é quantitativo, mas também até a própria abertura do litígio e outras fungibilidade, outros posicionamentos que não necessariamente conduzem a um resultado quantitativo. Mas a gente tem, né, não há como você, é uma coisa sagrada, se não tem recurso de ofício, não tem como tirar o que a pessoa...
Quer dizer, aí é uma questão de segurança jurídica, né, das partes recorrentes, de apresentarem recursos e ter o risco de sair perdendo, de perder, né, perder o que conseguiu ganhar, enfim, aí fazendo raciocínio cada um no seu lado aí. Mas, enfim, é só esse comentário que a gente precisaria ter, assim, um pouco mais de atenção, né, nesse momento aí de quem é o recorrente, né? Não teve recurso do contribuinte aí, né? Não teve, não é isso? Ele foi intimado, né? Bom, havia um posicionamento antigo, eu não sei se era de todo mundo, eu vi isso quando eu voltei aqui em 2012, que eu nunca tinha visto isso, que quando era recurso de ofício, não ia para o contribuinte. Não ia para o contribuinte, quando dava tudo, né? Aí eu disse, olha, pode dar tudo. Aí foi um caso que... Mas havia interesse aí do contribuinte em ampliar, né? Isso aí, ou talvez, em casos, às vezes, de nulidade, vício formal, vício material, né? De mudar a natureza do vício. Então, eu acho que tem que sempre ser intimado o contribuinte, mas se quiser apresentar. Não é porque é recurso de ofício que ele não tem interesse, né? Não tem interesse de... Tá. Mas, enfim, são só pontuações aí que a gente faz. Bem, então o conselheiro Maurício está dando provimento, não é isso? Conhecendo e no mérito dando provimento. Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, nesse número 19, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Voltando assim, a estaca zero da decisão de primeira instância, não é isso? Bem, gente, obrigada. Nós terminamos, então, a nossa primeira... Ficou só pendente aquele processo, aí a gente vê depois, né? Vai ter um tempo. Então, retornamos às 14. Agradeço aí o apoio, viu, Tainá? Muito obrigada. Às 14 horas, então, estamos de volta. Vamos ter também alguma participação de patrono na parte da tarde. Bom almoço para todos, boa tarde. Boa tarde, igualmente para todos.